Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para o vídeo de hoje eu trago-vos um vídeo muito aguardado que é como é que foi a minha experiência em trabalhar no McDonald's. Sim, é verdade, eu trabalhei no McDonald's cerca de 2 meses, se não estou em erro. Não foi em Portugal, foi na Bélgica. E vou responder algumas perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram, nomeadamente a higiene, que foi o que mais perguntaram se aquilo realmente tem higiene, se não tem e afins. Também me perguntaram valores, quanto é que eu recebi, mas como é óbvio não vou responder essa questão para já porque é muito pessoal. E segundo, porque como trabalhei na Bélgica não tem nada a ver com Portugal, os valores são diferentes, o estilo de vida é diferente, tudo é diferente e parecendo que não, isso influencia. Vou falar-vos assim de maneira geral de como é que é trabalhar no McDonald's, um pouco dos meus colegas, os meus horários, como é que aquilo é feito, como é que não é, a minha experiência, pronto, vai ser literalmente isso. E depois, não sei se vai dar neste vídeo, mas talvez num segundo vídeo faça os episódios mais marcantes do McDonald's, sim, porque tiveram e aconteceram e foram bem pesadinho. Vou responder a algumas das vossas questões que deixaram lá no Instagram, portanto sigam-me no Instagram e no TikTok também, se quiserem ver aqui a inimiga da dança em ação, é @CirilaBetancourt para ambas. Eu trabalhava no McDonald's na Bélgica e tenho já a dizer que o McDonald's onde eu trabalhava era maioritariamente composto por estudantes. Sim, porque trabalhar na Bélgica como estudante não é um crime, como por exemplo cá em Portugal. Na Bélgica eles dão imensas oportunidades aos estudantes de trabalhar até mesmo com 16 anos. Portanto, a partir dali, dos 16 anos, vocês já podem começar a trabalhar e ganham o vosso próprio dinheirinho e guardam, fazem o que quiserem com ele. E era assim que funcionava. No meu McDonald's éramos quase todos estudantes. Havia sempre 2 managers, ou apenas um, depende. Ou então havia um de manhã e um à tarde, e depois ali na troca de turnos apanhávamos os 2. E havia também sempre 1 ou 2 pessoas que trabalhavam lá definitivamente. Mas era composto maioritariamente por estudantes. Os horários eram feitos através de uma aplicação, nós tínhamos que instalar essa aplicação, colocávamos lá os dias e as horas em que estávamos disponíveis e depois recebíamos o nosso horário. O horário recebíamos de forma semanal e tínhamos que respeitar o horário. Caso não respeitássemos, eles podiam dizer: olha, au revoir, já não precisamos mais dos teus serviços, como é óbvio. Trabalhar no McDonald's tinha algumas vantagens. Por exemplo, eu, quando nos dias em que trabalhava, tinha direito a 70% de desconto. Apesar do McDonald's lá ser um bocado mais caro do que em Portugal, o menu mais barato é para aí 7€, com os 70% valia muito a pena. Por exemplo, eu cheguei a pagar pelo um Happy Meal 1,80€. Cheguei a pagar também pelos macarrons, acho que foi para aí 80 cêntimos ou coisa do género. E nos dias em que eu não trabalhava no McDonald's, consegui usufruir de igual modo de 30%, o que já não é mal também, se bem que os 70% é melhor. Então, para quem não sabe isto, acho que isto foi uma das maiores dúvidas, é sobre a higiene. O McDonald's é muito higiênico. Eu também, quando cheguei, pensei, epá, é depois desta que não como mais McDonald's, mas não, porque para tudo nós temos regras a respeitar. Por exemplo, quem está nas batatas fritas tem lá um papel com as etapas que deve fazer. As batatas têm um tempo máximo de consumo, por exemplo, se passar dos 7 minutos nós somos obrigados a deitar fora, e vai mesmo fora. Nós temos um mini balde em que deitamos lá e depois esse balde tem que ser pesado e depois temos uma outra folha onde apontamos os quilos que perdemos. Os hambúrgueres, igual, eles metem assim numas grelhas e quando aquilo começa a apitar é porque já não estão bons e então deitam fora. A parte da cozinha não vos posso falar muito porque eu fiquei mais à frente no balcão. Mas digo-vos, a cozinha também tem etapas a serem cumpridas, está sempre lá um manager a ver se há algo que não está a correr bem, eles vão reclamar, eles vão brigar. O que fica realmente sujo e é nojento é o chão. O chão na cozinha, por exemplo, às vezes caem hambúrgueres, óbvio que eles não juntam, deixam no chão. Às vezes caem nuggets, salada e etc. Isso tudo fica no chão e depois, na hora do fecho, é que eles recolhem tudo e limpam. É limpo todos os dias, mas mesmo todos os dias. A única coisa que não é mudada sempre é o óleo das batatas, isso é um facto. Mas, por exemplo, a grelha dos hambúrgueres é mudada. É limpa, é muito bem limpo. Os balcões onde eles fazem as comidas e passam os hambúrgueres é limpo, tudo isso tem que ser limpo. Onde nós colocamos as batatas fritas, isso também tem que ser tudo limpo, desinfetado. As máquinas dos gelados também, tudo isso é limpo. As máquinas dos sumos, etc, etc. Os tabuleiros são bem limpos, vão a uma máquina quente.
tudo tem que ser desinfetado e isto tudo tem que ser cumprido com maior rigor, porque de vez em quando vai lá um homem supervisionar, fica lá umas horas a ver qual é que é o nosso comportamento e a ver aquilo que nós fazemos. Evidentemente que se estas práticas não forem diárias, no dia em que ele vier vai correr tudo mal, não é? Portanto, e ele não avisa quando é que vem, ele simplesmente aparece de surpresa. Uma das coisas que eu fiquei surpreendida, não foi bem surpreendida, porque o que ainda que já estava à espera era o facto de ninguém, mas mesmo quase ninguém, saber falar inglês. Tendo em conta que aquilo eram todos estudantes, e eram estudantes assim relativamente novos, acho que os mais velhos deviam ter para aí 23, 24 anos, ninguém sabia falar inglês. Eu conseguia me desenrascar, porque também não sou uma pro do inglês, mas conseguia ajudar os clientes, e para aí umas 4 ou 5 estudantes é que sabiam falar inglês. Inclusive, houve uma situação que eu até posso já contar aqui, que era uma colega minha foi levar, aliás, recapitulando, no McDonald's, as sobremesas e os cafés, nós damos sempre o copo vazio e no final as pessoas vêm buscar. Isto não se aplica em Portugal, mas eu acho que era uma medida que se devia aplicar, porque, por exemplo, nós às vezes mandamos buscar um menu e um gelado e depois quando já vamos comer o gelado já está assim meio pó derretido. Então o que eles fazem lá é, mandam o copo vazio e depois a pessoa vem buscar no final. E muitos dos estrangeiros que lá iam não tinham conhecimento dessa prática, porque possivelmente no país deles também não se aplicaria. E então, uma vez houve um casal de estrangeiros que chamou a minha colega e perguntou-lhe o porquê do copo estar vazio. Neste caso era um café. E o senhor pensava que estavam a gozar com a cara dele, pensava que se tinham esquecido. E depois a minha colega não percebeu nada do que o senhor disse, estava em apuros. Chamou outro colega e esse colega também não falava nada. E olhem que eu estou a falar de pessoas de 17 anos. Esta rapariga acho que tinha 17 ou era 18 e o rapaz já tinha 20. Não sabiam dizer nada, aliás, eu acho que eles só sabem dizer hello. Mais nada. E então depois chamaram, eu fui lá, ajudei, expliquei ao senhor que era assim que funcionava, que se ele quisesse o café na hora, nós dávamos na hora, mas normalmente entregamos o copo vazio e no final vão lá buscar. E depois a rapariga só se vira para mim e pergunta que língua que o senhor estava a falar. E eu comecei-me a rir, porque eu pensava que ela estava a gozar, eu disse, estás a falar a sério, o senhor estava a falar inglês, não é óbvio. E ela, eu não percebi, não percebo nada de inglês, tenho imensa dificuldade. Pronto, isto foi uma das coisas que me chocou. Era o facto de não falar inglês. Depois, a nível de higiene, acho que já disse tudo. É tudo super limpo, menos a casa de banho. Porque aquilo é assim, quando nós chegamos no nosso dia de trabalho, o manager já deixa lá um mapa com o nome de todas as pessoas e as devidas funções. Por exemplo, havia dias em que eu ficava nas batatas fritas, que é só a pior coisa da vida. Havia vezes que eu ficava nos sumos e pronto, tinha que respeitar. E as pessoas que ficavam no lobby, que era a parte da limpeza, muitas vezes esqueciam-se da casa de banho. Então já cheguei a ser chamada por um cliente no qual eu me dizia que a casa de banho estava um nojo. Se podia mandar lá alguém limpar. Ou, por exemplo, mudar os baldes do lixo. Isso sim não é tão higiênico porque em alturas em que o McDonald's está cheio, é muito complicado ter sempre alguém que consiga ir limpar a casa de banho a todo o tempo. Outra coisa que também não devem saber é que no McDonald's nós temos que lavar as mãos pelo menos de hora a hora ou de meia e meia hora. Mas, por exemplo, se formos à casa de banho, temos que lavar as mãos. Se espirrarmos, temos que lavar as mãos. Se tocarmos no olho ou assim na cara, temos que lavar as mãos. Se estivermos, pronto, no caso da limpeza, por exemplo, eu estou nos sumos, mas pedem-me para ir limpar uma mesa. Eu vou limpar a mesa, mas tenho que lavar as mãos depois. Ou então para mudar um balde do lixo. Eu vou mudar o balde do lixo, mas depois tenho que lavar as mãos. E nós temos uma folha em que temos que registar quantas vezes lavamos as mãos naquele dia. E isso é muito controlado. No caso das batatas fritas, que foi aquilo em que eu mais trabalhei, é péssimo. Eu acho que é a pior função. Eu fiz limpeza, eu fiz a composição dos pedidos, ou seja, organizar os pedidos e mandar para a parte da frente. Fiz também a parte das bebidas, fiz uma parte de stock também, eu fiz um bocadinho de tudo daquilo que acontece na parte da frente, na parte da cozinha não fiz. E tenho-vos a dizer que o pior era as batatas fritas. Primeiro, porque quando o McDonald's está muito cheio, nós temos que ser super rápidos, temos de ter cuidado que era para não deitar óleo no chão, senão aquilo vai começar a escorregar e toda a gente vai cair. Quando as cestas de batatas estão super cheias, temos que ter cuidado, porque quando aquilo começa a apitar, nós temos logo que tirar. Se ficar 1 minuto ou mais, temos que deitar tudo no lixo, porque depois elas ficam queimadas.
Depois temos que deitar as batatas naquela coisa de alumínio, deitar sal, não podemos deitar muito sal, porque senão os clientes vão reclamar. Temos que ter atenção a quanto tempo aquelas batatas já estão ali, se passaram dos 7 minutos vai tudo fora e temos que controlar isso tudo. E é muito, muito complicado, depois temos que repor o estoque, às vezes falta sal, mas o tempo de eu ir buscar o sal e voltar, já muita coisa acontece, já fico com pedidos em atraso. Depois também tenho que fazer o estoque daquelas caixinhas, que eu não sei o nome, onde se colocam as batatas. Também tenho que ir buscar. Isso já se perde tempo. É uma catástrofe. É um desastre total. Fazer os sumos. A parte dos sumos também era complicado, mas era fazível. Agora a parte das batatas é horrível, especialmente no verão, em que lá faz muito calor, chega a fazer 40 graus, uma pessoa estar ali nas batatas fritas, eu pingava óleo. Eu tinha uma t-shirt, eu pingava da t-shirt, ainda por cima nós temos uma indumentária obrigatória, que é umas calças pretas, uma t-shirt do McDonald's, que nós tínhamos em 3 cores, podia ser preto, amarelo ou vermelho, e uns ténis. Era horrível. Mas pronto, de modo geral, eu gostei, valeu a pena, é sempre uma aprendizagem, conheci novas pessoas, pratiquei o meu francês, porque era uma coisa que eu precisava, porque para quem não sabe, eu estudo Línguas, Literaturas e Culturas na Faculdade de Letras, cá em Lisboa, e o meu curso tem francês, por opção própria, como é óbvio. Escolhi francês, mas não tenho a oportunidade de treinar durante o ano. Então, para mim, ir para a Bélgica trabalhar no verão é sempre um must-have, porque consigo treinar o meu francês e aprender muitas palavras. Conheci pessoas, fiz amizades, tive confusão, teve fogo no parquinho, como é óbvio, vai ficar para o próximo episódio em que eu vos conto os perrengues daquilo que aconteceu. Mas eu acho que tudo faz parte, é uma aprendizagem, aprendemos sempre alguma coisa com este tipo de situações. E pronto, acho que foi este o vídeo, contei-vos assim por alto, porque também não dá para contar os pormenores todos, senão não saía daqui. O que é trabalhar no McDonald's é exaustivo, é cansativo, especialmente nas horas em que temos muitas pessoas, porque às vezes as pessoas também não são compreensíveis. Houve pessoas que foram muito queridas e que perceberam, inclusive uma vez um cliente que perguntou-me. Isso foi uma semana terrível, em que eu trabalhei mesmo muito, fiz mais de 40 horas nessa semana e já estava exausta. E então um cliente chegou ao pé de mim e perguntou-me se eu estava bem, eu disse-lhe que sim, eu disse, olha, você tem o ar cansado, tenha cuidado consigo, faça uma pausa. E mesmo os meus managers, houve muitos que foram simpáticos e que disseram, olha Cirila, já notamos que estás cansada, estás visivelmente cansada, não queres ir para casa mais cedo, ou sais mais cedo, ou reduzes as horas e etc. Houve muitas pessoas queridas. Por outro lado, também houve pessoas de caca. Mas isso vão ter que aguardar pelo próximo episódio. Espero imenso que tenham gostado. Um beijinho enorme e até ao próximo vídeo.